No dia de hoje está fazendo a divulgação do balanço das negociações no primeiro semestre de 2007, das negociações coletivas. Esta pesquisa, que é feita desde 1996, constatou neste primeiro semestre uma mudança em termos de resultado das negociações salariais e eu diria, companheiros, uma mudança para pior. Na realidade, entre janeiro e junho de 2008, 85,8% das negociações realizadas em todo o Brasil, na verdade uma amostra das negociações realizadas no Brasil, constatou que 85,8%, praticamente 86%, obtiveram reajustes iguais ou superiores à inflação, tanto na comparação com o INPC do IBGE, quanto na comparação com o ICV do Diese. Apesar de ser um índice bastante positivo, quer dizer, quase 86% das negociações obtiveram reajustes iguais ou superiores à inflação, o fato é que esse percentual significa um recuo em relação ao primeiro semestre de 2007 e ao mesmo período, ou seja, ao primeiro semestre de 2006. No ano passado, o reajuste obtido, o número de categorias, de negociações que obtiveram reajustes iguais ou superiores ao INPC, chegou a 96,6%, praticamente 97%, e em 96 esse percentual ficou em 96,5%, ou seja, os 85,8%, os 86%, registrado nesse primeiro semestre, significam um recuo dos resultados em relação aos 2 anos anteriores. Por que isso ocorreu? Qual foi a razão pela qual houve essa alteração em termos de resultados das negociações? A causa principal, meus amigos, sem dúvida alguma, foi principalmente a elevação da inflação. O que a gente percebeu esse ano, isso ocorre nesse momento, no dia de hoje, dia 4 de agosto de 2008, a inflação, em termos de varejo, acumula aí cerca de 7,5%, varia a depender do índice, mas é mais ou menos esse percentual que os trabalhadores estão negociando na database. Esta é uma inflação mais elevada do que a dos anos anteriores, apesar de ainda ser uma inflação totalmente sob controle. Então a inflação mais elevada dificultou a obtenção de ganhos reais, foi isso basicamente que aconteceu. Como vocês sabem, na verdade, o ambiente ideal para a negociação coletiva é um ambiente que reúne, por um lado, o crescimento econômico e por outro lado, inflação baixa. Quanto menor a inflação e maior o crescimento, melhores os resultados das negociações. Neste semestre, a gente continua crescendo, o Brasil possivelmente vai atingir um crescimento de 5,5%, talvez até 6% do PIB neste ano, mas a inflação sofreu uma pequena elevação e isso prejudicou no primeiro semestre as negociações. Agora, o que eu vou dizer nesse momento talvez seja o mais importante da minha breve fala aqui. Na realidade, o problema inflacionário mais grave já acabou. A inflação, na realidade, nos últimos meses, o Diese inclusive fez um seminário nos últimos dias, aqui em Santa Catarina foi no dia 20 de agosto, esses seminários ocorreram no Brasil todo, mostrando que a inflação, primeiro, é um fenômeno muito localizado em alimentos, praticamente 3/4 da inflação aí dos últimos ano e meio é uma inflação de alimentos, localizada em alimentos. A cesta básica, tanto aqui em Florianópolis como em Brusque, nas duas cidades onde a gente pesquisa, tem aumentado muito. Nos últimos 12 meses a cesta básica aumentou 21% aqui em Florianópolis, um percentual bastante parecido lá em Brusque, mas é uma inflação de alimentos, como eu falei antes, muito concentrada em alimentos e que já está sendo superado. Os indicadores do mês de julho e mais fortemente os indicadores de inflação do mês de agosto já revelam um recuo dessa taxa inflacionária,
Portanto, meus amigos, acho que a tendência é a gente retomar, né, os excelentes resultados agora no segundo semestre. Os do primeiro semestre não foram ruins, mas, repito, eles sofreram uma retração em relação aos 2 anos anteriores. Mas, passado esse assanhamento da inflação, né, que, como eu falei antes, praticamente está sob controle, é hora de a gente apostar nos excelentes resultados das negociações, sempre prezando pelos ganhos reais, já que os salários no Brasil são ainda salários muito baixos e nós, trabalhadores e assessores sindicais, vamos ter que remar muito para tornar minimamente os salários no Brasil dignos. Muito obrigado.